Primeira leitura. Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo, em sua plenitude. Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro, para sua edificação no amor. Palavra do Senhor. Ao ler o texto, busque convertê-lo em chamado. Talvez a proposta do apóstolo Paulo descreva um sonho, um horizonte para o qual caminhar. Pense neste mundo possível e no bem que podemos aportar ao bem de todos. O apóstolo fala-nos da variedade e da riqueza dos dons que, distribuídos por Cristo ao subir ao céu, são personalizados. Todos nós, homens e mulheres, de um país ou de outro, jovens e idosos, trabalhadores, estudantes, desempregados, ricos, pobres, todos nós formamos parte desse mesmo corpo, batizados num mesmo Espírito. Se todos fossem iguais, pensássemos de uma única forma, não seria terrível? Se alguém na comunidade dissesse: você e eu pensamos diferente neste e neste outro ponto, logo não podemos ser parte da mesma igreja. Se houvesse apenas uma forma de celebrar, de atuar, onde ficaria a riqueza de uma comunidade viva? Pertencemos a muitas comunidades, como corpos dos quais formamos parte: família, vizinhos, comunidade, cidade, país, este mundo. Se algo nos recordou a pandemia, é que todos estamos interligados e que só cuidando um dos outros sairemos de uma lógica que nos condena ao fracasso. Cada um aporta algo ao conjunto. Esse é o segredo da comunidade. O valor do pequeno, o contraste entre o brilho aparente e a grandeza escondida. Deus distribui na igreja os carismas e os talentos, muita sensibilidade. Existem pessoas apegadas à tradição e outras abertas ao novo. Há quem coordena, quem ensina, quem cuida com ternura dos doentes, quem investiga, quem canta, quem vive só, quem forma família,
quem abraça a comunidade, há catequistas, sacerdotes, pastores, leigos e leigas comprometidos com a realidade concreta, religiosos e religiosas. Todos são necessários.